exercícios, né, tendo em vista que a partir das 10 horas, assim que encerrar a live, vai ter início, então, a avaliação do grau B, né, a avaliação mais pesada do grau B, começa, então, a partir das 10 horas, certo? Então, tem uma semana para vocês começarem a trabalhar nela. Bom, então o que consiste a live de hoje, né? Na resolução do pós-aula da semana passada, né? Então eu vou resolver as questões e, se sobrar tempo, abro para dúvidas, né? Vocês também podem ir perguntando durante a live. Então tá, então vamos para correção. Bom, então tá. Então, o que acontece, né? Foi deixado de pré-aula para vocês 10 questões. Estas 10 questões, né, elas já têm essa finalidade de fazer uma revisão, né, do conteúdo, né, em vias do questionário do grau B, né? Então, ela já tem essa finalidade, ela já foi proposta para vocês serem desafiados pelas questões, por questões parecidas com o questionário que vai ser aberto logo mais, né? E aborda, de certa forma, tudo que nós já trabalhamos no grau B, né? Então, as 10 questões tentam passar por cima de um pouco de tudo. Então, essa é a dinâmica da aula de hoje, né? A correção das 10 questões do pós-aula passado. E também já vai ficar como gabarito isso aqui, né? Daquela atividade pós-aula. Tá. Beleza. Então, a primeira questão da atividade era a determinação de um ângulo, né? Do ângulo interno no vértice B, né? Do triângulo ABC. Então, você tinha um triângulo, né? A, B e C. Então, esse triângulo aqui. E queria, então, calcular o ângulo no vértice, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de beta. Então, o ângulo no vértice B, né? Tá. Eu dei o nome beta, podia ser teta, podia ser alfa, podia ser gama, podia ser p-chapéu, enfim. Então, para fazer isso, nós vamos considerar dois vetores, né? Eu vou considerar o vetor que sai de B até C. Vou botar vermelho esse vetor, deixa eu ver uma coisa. Você passou para C? Não. Vamos fazer um vetor vermelho. De B, ó, assim, de B até C. E eu vou pegar o vetor que vai de B até A. Então, o ângulo entre o vetor, né? Entre o vetor BC e o vetor BA, né, é o mesmo ângulo beta. Então, o que eu sei? O beta vai ser quem? Vou botar outra ponta. Então, beta é quem? É o arco do cosseno de quem? Do produto escalar AB pelo produto escalar. AB não, né, professor? É o BA. BA com BC dividido pelo módulo de BA vezes o módulo de BC. Certo? Então, aqui nós temos, né, já, então aqui a formulação
né, que nós precisamos para calcular o ângulo beta, né? Então, o ângulo beta, ele é o ângulo formado, então, pelo vetor BA e pelo vetor BC. Então, isso é bem importante nós definirmos de saída. Tá, então, quem é o vetor BA? É A menos B, né? Quem é o A menos B? Vou botar na forma de matriz, porque eu gosto da matriz. Menos 3 e 3, né? Menos o B. 2, menos 1 e 2, né? Então, esse aqui é o A e esse é o B. Então, como é que fica? 3 menos 2 e menos 3 mais 1, menos 2J. 3 menos 2, K, certo? Então, esse aqui é o meu vetor BA. Agora, eu vou pegar o vetor B para C. Então, vai ficar C menos B. Então, o C é 1, 0 e 2, menos o B, 2, menos 1 e 2, fica 1 menos 2, menos I. 0 mais 1, 2 menos 2. 2 menos 2, 0. Tá. Então, o que nós precisamos, né? Então, segundo o que nós temos aqui pela fórmula, eu preciso saber quanto vale o BA vezes o BC. Quanto é que é esse produto escalar? Então, o produto escalar vai ser 1 vezes menos 1, mais menos 2 vezes 1, mais 1 vezes 0, né? Então, 1 vezes menos 1, menos 2 vezes 1 e 1 vezes 0, né? Produto escalar, a gente só multiplica as componentes. Então, isso aqui dá menos 1 com menos 2, isso dá menos 3. Ok. Então, o que nós temos? Falta determinar quem? Falta determinar o módulo, né? BA. O módulo BA vai ser quem? O módulo de BA vai ficar 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso aqui dá 4, 1 e 1, 6. Raiz de 6. Agora, eu vou fazer o módulo BC. O módulo BC é 1 mais menos 1 ao quadrado. Isso aqui dá raiz de 2. Ok, então agora, se eu for calcular o beta então vai ser o arco do cosseno de quem? Do produto escalar. O produto escalar é menos 3. O módulo de BA, raiz de 6. O módulo de BC, raiz de 2. Ok, então agora eu vou calcular o arco cosseno, né? Então, shift arco cosseno, a gente tem que primeiro verificar, né? Eu já estava fazendo aqui sem verificar se a calculadora está em graus, né? Então, 3. Tá em graus agora, minha calculadora. Shift arco cosseno, menos 3, dividido por quem? Por raiz de 6 vezes 2. Então, isso deu quanto? 150 graus redondinho, né? Uma dica, né, para a hora da calculadora é digitar 3 sobre raiz de 6 vezes 2. É a mesma coisa que você fazer raiz de 6 vezes raiz de 2, tá? Então, assim, essa forma aqui, ela é mais, né, compacta. Você tem menos chance de erro e corresponde à mesma coisa, né? Deu 150 graus. Já poderíamos ter ido direto
Quando a gente calculou o produto, quando a gente fez essa continha aqui, a gente já poderia ir direto para as alternativas. E já teríamos a resposta certa. Por quê? Porque aqui deu menos 3. Então, se é menos 3, esse ângulo ele só pode ser, né, ou seja, o beta ele só pode ser obtuso, ou seja, maior que 90. E só tem um ângulo que é maior que 90 nas alternativas, né? Este aqui, certo? Se fosse 0, seria 90. Não é positivo para ser 45, 19 ou 10. Então, ele só pode ser maior que 90, ou seja, só pode ser 150. Certo? Não precisaria fazer toda essa parte do arcosseno, né? É um exercício bem mais simples. Né? Aquela questão, né? Aquela boa questão de prova, né? De marcar. A alternativa é bem simples, mas ela rouba o quê? O mais precioso numa prova, por exemplo, de um concurso, que é o tempo. Né? Bom, a questão 2. Então, a primeira questão, nós trabalhamos, então, o produto escalar. O produto escalar está relacionado com ângulo. Falou ângulo, falou em produto escalar. Produto vetorial. O produto vetorial está ligado à ideia de área. Né? Então, o produto vetorial está ligado à ideia de área. Lembrando da aula de produto vetorial. A área de um paralelogramo é quem? É um módulo de U por V. Né? Essa é a área do paralelogramo. Então, eu tenho que saber quem é U por V para poder calcular um módulo, né? Então, tá. Então, nós temos quem é o U e quem é o V. Então, vamos escrever aqui. Então, o módulo de U por V vai ser quem? I, J... Olha, U por V vai ser IJK. Depois a gente calcula o módulo, né? O produto vetorial IJK, M, menos 3 e 1. 1, menos 2 e 2. Então, eu vou ter que calcular o produto vetorial, né? Com esse M. Bom, eu gosto de usar, para calcular esse determinante, a regra de Sarri, porque eu acho Sarri organizado. Mas, quem gosta do Laplace, sinta-se à vontade. 1 e 2, mais M1, menos 3, menos 2. Ok. Então, menos 3 vezes 2 dá menos 6, mais 2, né? Menos 2M menos 1, mais, aqui é menos 2, né? Ele ficou aquele menos estranho ali. Menos 2, né? Então, vai ficar menos 2M mais 3K. Bom, então, na última linha, só para finalizar, 4i. Aqui, eu vou continuar com 2M menos 1, né? Não são semelhantes. Mais menos 2M mais 3. Ok, tá. Qual o problema que acontece aqui? Deixa eu só fazer uma coisa. Acho que a gente vai precisar de bastante espaço aqui. Tá. Então, o que o problema diz, né? O problema fala que nós temos que a área é igual a raiz de 26, né? E a área é o módulo do produto vetorial. Então, se eu quero o módulo do produto vetorial, né? Então, vamos ver o seguinte, né? Ele está dizendo que essa
A área é raiz de 26. Então, essa área equivale ao módulo do produto vetorial. Tá. Então, quer dizer o seguinte, que o módulo do produto vetorial é raiz de 26. Então, essa aqui é a equação do meu problema. Isso implica, então, no quê? Que a raiz quadrada, né? O módulo é uma raiz quadrada. De quem? Menos 4 ao quadrado, mais, né? Menos 2m. Aqui, gente, eu vou botar direto aqui já, né? 2m menos 1 ao quadrado. Porque, olha só, como eu vou elevar tudo isso aqui ao quadrado, menos elevado ao quadrado é um número positivo, né? Mais menos 2m mais 3 ao quadrado. Tá. E o que nós temos aqui? Né? Igual a raiz de 26, né? Tá. Então, nós temos, desse lado de cá, o módulo, pintado em amarelo, o módulo do produto vetorial. Né? E do lado verde, o módulo do produto, ou melhor, a área, né? O raiz 26. Então, o que eu faço com isso? Eu tenho raiz dos dois lados. Eu vou elevar os dois lados ao quadrado, né? Ou você pensa o seguinte, bom, pensa o seguinte, eu tenho a raiz de um quadradinho é igual a 5. Quanto que deve ser o quadradinho? Ou melhor, raiz do quadradinho é igual a raiz de 5. Raiz do quadradinho é igual a raiz de 5. Quanto é o quadradinho? Só pode ser o 5. Então, ou você decora, né? Ou você projeta que você tem que levar os dois lados ao quadrado, ou você pensa o seguinte, bom, eu tenho uma raiz, né, aqui, do meu lado direito. Eu tenho uma raiz do meu lado esquerdo. Né? Essa raiz, né, as duas raízes são iguais. Está dizendo que uma raiz é igual a outra raiz. Então, quer dizer que o que está dentro tem que ser igual. Então, vai ser 16 mais... Eu vou botar primeiro aqui 2m menos 1 ao quadrado, mais menos 2m mais 3 ao quadrado, igual a 26. Tá. Agora, como é que eu vou resolver isso? Bom, a gente vai ter que usar o produto notável, né? O que é o produto notável? Vamos lembrar lá do produto notável. O que é o produto notável? Quando a gente tinha... Vou botar aqui no cantinho. Por exemplo, se eu tenho A mais B ao quadrado. Tenho isso aqui. O que acontece? Vai ficar A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado, né? Então, é isso aqui que é o produto notável. Então, vai ficar 16 mais... Então, como fica esse produto? 4m ao quadrado menos... Né? Eu vou botar direitinho, como está na fórmula. 2 vezes 2m vezes menos 1 mais 1 ao quadrado. Então, fizemos esse produto aqui. Agora, eu vou para o outro. Mais menos 2m ao quadrado. Quanto é que é? Menos 2m ao quadrado. Isso aqui é 4m ao quadrado. Mais 4m ao quadrado. Mais menos 2m. Menos 2, né? Melhor. Mais 2. Vamos olhar como está aqui, ó. Mais 2 vezes A. Mais 2 vezes menos 2m vezes 3. Mais 3 ao quadrado. E isso tem que ser igual a 26, né? Então, aqui, estou pegando esta parte. Estou colocando aqui, né? Abrindo ela. Então, ficou quanto? 16 mais 4m ao quadrado, menos 4, né? Então, aqui 4 menos 4, mais 1. 4m ao quadrado,
menos 12 mais 9 igual a 26. Né? Tá. Então, vamos juntar o que dá para juntar, né? Então, 4 com 4 dá 8. 8m ao quadrado. Então, esse com esse já foi. Menos 4 com menos 12, isso dá menos 16. Agora, eu tenho, por outro lado, né? Eu vou botar o 26 para o meu lado esquerdo. Então, vai ficar 16 mais 9 menos 26, né? Então, e mais um, né? Faltou um aqui. Então, 16 mais 1, 17. 17 mais 9 dá quanto? Dá 26, né? Então, vai ficar 26 menos 26, isso dá 0. Ou seja, isso aqui dá 8m ao quadrado menos 16m igual a 0. Como é que eu resolvo essa equação do segundo grau? Tem que fazer Bhaskara? Será? Dá para fazer usando Bhaskara, mas a gente vai ser mais esperto, né? Que é, a gente vê que nós temos duas parcelas, cada parcela tem a variável m. Então, eu vou botar o m em evidência, vai sobrar 8m menos 16 igual a 0, né? Então, eu tenho m vezes o parênteses é igual a 0. Então, quer dizer que o m é 0, né? Ou 8m menos 16 é 0. Ou seja, 8m é igual a 16. M é igual a 16, que divide 8. Portanto, o m vai ser 0, ou o m vai ser 2. Né? Então, se o m for 0, o meu paralelogramo vai ter a área 16, vai ter a área raiz de 26. E se o meu m for 2, o meu paralelogramo vai ter a área raiz de 26. Certo? Então, é um problema que envolve o conhecimento da geometria, né? Da geometria analítica. Boa noite, professor. Boa noite, opa. Desculpa o atraso, eu não estava conseguindo entrar na aula. Tá, tranquilo, mas eu disponibilizei lá o link lá para vocês, né? Eu vi agora, senhor. Valeu, obrigado. De nada. Tá. Deixa eu ver o Ibope. Tá. Então aqui nós fizemos... Então, a questão, ela envolveu toda a questão da geometria, né? Que tá ali, a geometria, e depois o problema é algébrico, né? O problema de fazer continha, de lembrar do produto notável, né? Que é um assunto que vai voltar semana que vem bastante para nós, né? Mas semana que vem. Então a gente tem que focar em concluir essa parte da disciplina agora, né? Mas volta, né? E enfim, então está resolvido essa questão. É uma questão de produto vetorial, né? Bom, aqui eu vou ter que puxar tudo para baixo agora. Tá. Para ter espaço, porque alguns vão precisar bastante espaço. Tá, então vamos fazer a questão 3. Vamos puxar bem a questão. A questão 3 eu acho que ela tem bastante conta também, porque ela é de produto misto, né? Que eu pude notar. Tá. Então, sempre bom lembrar, né, que no final da aula de hoje, então, abre o questionário do grau B, ele já está ali, vai abrir às 10 horas para vocês, e vocês, então, já poderão responder. É um questionário de uma semana aberto, tá? É um questionário que vale 50% da nota do grau B. Não é o fechamento do grau ainda, porque a gente vai ter mais 2 aulas, vai ter mais 2 questionários dentro do conjunto pós-aula.
tá? Mas a gente já está começando a fazer a avaliação do grau B e o fechamento do grau B, consequentemente o fechamento do semestre, né? Então, essa semana já se prepare então para fazer o questionário, né? O questionário maior do grau B. Bom, então a questão 3, ela fala em volume de tetraedro, né? Isso a gente falou na aula de produto misto. Volume, quando se fala em volume, né? Quando se fala em volume, quando se fala em área, né, a gente já viu o seguinte, que ângulo é produto escalar, né? É escalar. Área é produto vetorial. E o volume, ele é misto, né? Eu boto aqui a terna, né? O volume é misto. Então, a ideia aqui nós vamos ter que falar em produto misto. Tá, o que a gente sabe do volume do tetraedro, né? A gente foi dito isso para vocês em alguma atividade, que o volume do tetraedro, né, ele é o produto misto de 3 vetores, né? Ou seja, é 1/6 do produto misto. Mas quais vetores, né? Então vamos ver o seguinte, calcule o volume do tetraedro de base A, B, C, ou seja, a base do meu tetraedro, né? Tá aqui. A, B, C. É um ponto P, então. Esse aqui é meu tetraedro, né? Só botar, vamos desenhar melhor isso aqui. A, B e C. Né? E esse volume, né? Ele é 1/6, né? Do produto misto. Qual o produto misto, né? Então vai ser o volume, vai ser 1/6 do módulo, vou botar do volume, tá assim, do módulo do produto misto. Que produto misto? Bom, eu vou pegar, do produto misto são 3 vetores, né? 3 vetores que vão representar o espaço. Então, quais seriam esses vetores? Bom, eu vou escolher, no meu gosto, e conforme eu desenho, e aí cada um vai ter o seu gosto, sua forma de fazer, mas vai ter que chegar no mesmo lugar, que é esse aqui, né? Pelo desenho que eu coloquei, eu vou pegar esse vetor aqui, para ficar fácil de enxergar, né? Depois esse vetor aqui. Tá, e depois eu vou pegar esse aqui. Tá, peguei 3 vetores. Esses 3 vetores tem que pegar as 3 dimensões. Eu não posso pegar né, eu tenho que pegar as 3 dimensões, ou seja, os 3 vetores têm que pegar os 4 pontos. Né? Então eu vou pegar os vetores CB, o vetor CA e o vetor CP. Ah, professor, eu poderia ter feito outro arranjo? Poderia ter feito outro arranjo de vetores, de 3 vetores, desde que ele pegue os 4 pontos, desde que ele pegue as 3 dimensões, mas ele tem que pegar tudo, né? Como ele está pegando aqui, podia ser, sei lá, AC, AB e AP? Poderia ser BC, BA, poderia, né? Poderia ser PC, PB e PA, também poderia, né? Cada um vai ter uma maneira de enxergar.
Então, como fica? Como é que vai ficar o CB? CB é B menos C, né? B menos C é 2, 4, 0, menos o B, ou melhor, menos o C, 0, 3 e 0. Isso vai dar quanto? 2i mais J. E só, né? Que mais? Tá, então achamos o primeiro. Vou para o segundo, o CA. O CA é o A menos C. O A é 2, 0, 0, menos o C, 0, 3, 0. Então, vai ficar 2 para I, menos 3 para J. E, por fim, o CP. O CP é P menos C. Então, o P é 2, menos 2, 9, menos 0, 13, 0. Então, ficou 2 para I, menos 2 para J, 9 para K. Ok. Então, agora nós vamos resolver, então, o produto misto, né? Então, o produto misto quem é o produto misto? O produto misto é a terna de vetores, né? Os que nós temos ali, que eu coloquei ali, que é CB, CA e CP. Como é que a gente resolve o produto misto? O produto misto, ele é um determinante. Então, a primeira linha é o vetor CB. O vetor CB é 2, 1, 0. O vetor CA é 2 menos 3. É 2, menos 3 e 0. E o CP é 2, menos 2 e 9. Ok? Então, tá aqui. Tá? Então, agora a gente pode fazer o produto, o determinante, né? Então, se eu for calcular o determinante, 2, eu vou fazer por Sarri, 1 menos 3 e menos 2. Então, vai ficar, né, 2 vezes 3 vezes menos 9, melhor, menos 54, né? 2 vezes menos 3, menos 6, vezes 9, menos 54. Aqui é 0 e aqui é 0. Tá. Menos. Vamos pegar o outro lado. 0, 0 e 2 vezes 9, 18. Então, vai ficar menos 18. Então, o que acontece? Isso aqui é menos 54, menos 18, né? Isso dá 72 negativo. Tá, deu 72 negativo. Ok. Só que, o que nós temos, né? A fórmula diz o seguinte, que é volume. A fórmula diz que é volume igual a 1/6 do módulo do produto misto CB, CA, CP. Então, ficou 1/6 de quem? Do módulo de menos 72. Quanto é que é o módulo de menos 72? É 72, né? Não existe volume negativo. Então, 72 que divide 6, 72 que divide 6, isso aqui deve dar 12, né? 12 unidades de volume. Ok. Então, até aqui nós já conseguiríamos matar a questão, né? Porque está bem simples, né? Deve ser a letra C, né? Se eu olhei aqui para as alternativas, é a letra C, porque eu tenho volume 7, 5, menos 12 e 9, né? Então, só pode ser a letra C. Como é que eu calculo o H? O que é o H?
né? Ele está perguntando qual a altura relativa ao ponto P. Tá, a altura relativa, né? A altura relativa. A altura relativa, ela vem do ponto P até a base e forma, como toda altura, ela tem que formar um ângulo de 90 graus, né? Isso é uma altura, um ângulo reto. Então, o que eu sei, né, para calcular a altura? A gente tem que lembrar da geometria. Então, o que eu sei da geometria? Então, da geometria espacial. O que eu sei da geometria espacial? Que o volume de uma pirâmide, né, vai ser quem? Vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Eu conheço o volume. Então, o volume eu conheço. Sei a área da base? Temos que calcular. Então, ou seja, dá para calcular. E a altura, então, a gente descobre. Tá, como eu determino a área da base? Bom, vamos ver o seguinte. A área da base, ela é um triângulo, né? A minha base é esse triângulo aqui. Certo? Ok. Se esse é um triângulo formado pelos vetores, né? Que a gente já determinou ali, o vetor CB e o vetor CA. Então, essa área da base, ela vai ser quem? Vai ser 1/2, porque é 1/2, porque é metade de um paralelogramo, né? 1/2, né? Do produto vetorial CB por CA, né? Em módulo isso. Então, nós temos que calcular esse módulo. Então, CB por CA. Tá. Quanto é que vai ser esse produto vetorial? I, J, K. O CB, né? O CB é 210. O CA é 230. Menos 30. Esse produto vetorial aqui, né? Se a gente vamos fazer ele, mas eu já sei que ele só vai ter componente em K, né? Então, 1, menos 3, 0 e 0 para I. Menos 2, 2, 0, 0 para J. Mais 2 e 2. 1 e menos 3 para K. Ou seja, ele só tem componente em K, né? Então, e essa componente vai ser menos 6, menos 2, K, e isso aqui dá menos 8K. Certo? Então, a área da base, né? A área da base é 1/2 vezes o módulo de menos 8K. Daqui o módulo de menos 8K é 8, né? 1/2 vezes 8. Isso aqui é 4. Então, agora a gente já tem a área da base, né? Então, voltando para cá, né? Voltando para cá, eu tenho que é 12 o meu volume, 1/3 vezes 4 vezes H, né? Então, quanto vai ser o H? O H vai ser 12 vezes 3 dividido por 4, né? Que vai ficar 12. O 3 está dividindo, passa multiplicando. O 4 está multiplicando, passa dividindo. E isso vai ser 9. Certo? Que é o que nós tínhamos já identificado ali. Precisaria fazer tudo isso? Não, né? De novo, é uma questão que
Quando a pessoa que não responde, não é a pessoa que responde, não está atenta, a questão ela vai roubar tempo, né? Vai chegar, aqui ela já poderia ter concluído, né? Mas ela tira tempo, né? Se, vamos dizer assim, se na hora de você estar resolvendo a questão não verificar as alternativas, ela é uma questão que vai tirar tempo, tá? Questões que tiram tempo, elas são bem comuns em concursos, né? Concurso público, essas questões são bem comuns, né? E que também é um ramo, né, de um engenheiro trabalhar em concurso público. Quantas prefeituras tem por aí que fazem concurso para engenheiro, né? Então, esse tipo de questão às vezes aparece por lá. Tá. Bom, então, determine o valor de M para que seja 30 graus o ângulo entre os planos. Tá. Beleza. Então, eu tenho dois planos. E ele está dizendo que os planos formam um ângulo de 30 graus. Né? Quando eles se encontram, eles formam um ângulo de 30 graus. Tá, como é que eu calculo o ângulo entre os planos? Então, o ângulo entre os planos, né, é o ângulo entre os vetores normais. Então, eu tenho dois planos. Eu tenho o plano π1 e o plano π2. Então, aqui eu vou ter o N1, é o normal do plano π1. Eu vou ter o N2, que é o normal do plano π2. Então, quem vai ser o N1? É 1 para I, mais M para J, mais 2 para K, né? Então tá. Agora, quem vai ser o N2? O N2 vai ser 4 para I, mais 5 para J, mais 3 para K. Lembrando que o vetor normal é quem está acompanhando x, y e z. O termo independente não entra, né? O termo independente ele não entra. 5J mais 3K. Tá. Pois bem, então como nós vamos fazer isso? Então, bom, vamos pensar um pouquinho. O que eu sei? O que a gente sabe? A gente sabe que um ângulo alfa é quem? O ângulo alfa entre vetores, né? Arco do cosseno de N1 por N2 dividido por módulo de N1 vezes módulo de N2. Então, é essa aqui a fórmula que a gente tem envolvendo ângulos, né? Produto escalar. Tá. Qual é o alfa? É 30. Então, é 30 graus. Tá. Antes disso, vamos calcular a parte de vetores ali dentro, né? Vou baixar isso aqui. Tá. Vamos lá. Primeiro, quem é o N1, quem é o N2? Quanto é N1 vezes N2? Então, vai ficar 1 vezes 4, mais M vezes 5, mais 2 vezes 3, né? Então, ficou 4
mais 5m mais 6, ou seja, isso aqui é 10 mais 5m. Dez mais 5m. Tá. Agora, quanto é o módulo de N1? O módulo de N1 é a raiz quadrada, né? De quem? De 1 ao quadrado, mais m ao quadrado, mais 2. Ou seja, isso aqui é a raiz m ao quadrado, mais 3. Quanto é o módulo de N2? O módulo de N2 vai ser quanto? Vai ser 16, vai ser 4 ao quadrado, né? Mais 25, 5 ao quadrado, mais 9. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 25 com 9 dá 25 dá 50. Dá 50. Tá. Então, vamos então trabalhar com essa fórmula aqui, né? Então ele está dizendo para mim que o alfa é 30. Dizendo para mim que o alfa é 30 graus. Isso aqui vai ser igual ao arco do cosseno de 10 mais 5m sobre, né, 10 mais 5m sobre a raiz quadrada de... Vou botar direitinho, porque eu não estou gostando dessa reta aqui, dessa fração aqui que eu escrevi. Se o professor, ele é maníaco, tá? Ó, viu como ficou bonito? 50. Botei 50 na frente porque não tinha espaço. M ao quadrado mais 3, tá? Tá, beleza. Tá, professor, como é que eu resolvo essa equação? Que coisa horrorosa essa equação. Não dá para resolver essa equação. Então, é só pensar um pouquinho, né, gente? Eu tenho aqui a minha função arco-cosseno, né? Tem a função arco-cosseno. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com o oposto, né? Por exemplo, se eu tenho 30 graus, é igual ao arco do cosseno de x. O que eu posso dizer do x? Posso dizer que cosseno de 30 graus equivale a x, né? Simples assim, né? Essa aqui é a relação que a gente tem. Então, se 30 equivale ao arcosseno de x, que é raiz de 3 sobre 2, o x, nesse caso, então quer dizer que cosseno de 30 é igual a x, né? Essa é a relação. Porque se, né, eu sei que cosseno de 30 é igual a x, o que está escrito aqui em cima, né, essa expressão 30 igual a arcosseno de x, eu leio o contrário, né? Ele está perguntando qual é o x, melhor, a pergunta é qual é o ângulo cujo cosseno é x? Não, qual o ângulo cujo cosseno é x é 30. Ele está me dizendo o seguinte, qual o ângulo cujo cosseno é x? Tá, essa aqui é a pergunta certa. Qual é o ângulo cujo cosseno é x? Qual o ângulo cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2? É isso que ele está dizendo aqui. Então, na verdade, essa equação aqui nada mais é do que cosseno de 30 igual a 10 mais 5m. Tudo isso
Opa, eita, lá para baixo, vamos escolher aqui. Dividido por raiz de 50 vezes raiz de m ao quadrado mais 3, né? Então, vou botar mais para baixo aqui. Tá. Então, quanto é o cosseno de 30? Bom, o cosseno de 30, a gente sabe que é a raiz de 3 sobre 2. Tá? E isso aqui, então, vai ficar 10 mais 5m. Tudo isso dividido por raiz de 50 de m ao quadrado mais 3. Tá. Então, tá. Como sair dessa? Como sair dessa é muito simples, né? Eu vou multiplicar o 2. Eu passo o 2 multiplicando, então vai ficar 2 vezes 10 mais 5m igual. Eu passo raiz de 3 multiplicando. Raiz de 3 vezes raiz de 50 vezes raiz de m ao quadrado mais 3. Né? Ou seja, 50 vezes 3 é 150, né? Então, só uma coisa aqui que eu tô vendo esse 3. Ah, não é 3, é 5, né? Eu tava pensando, como ele vai ficar 3 que é o quadrado? Né? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é 5. Né? Três. Tá. Aqui é 5. Cinco. E 5. Tá. Beleza. Então, professor, mas ele tem um monte de raiz. O que nós vamos fazer com essa quantidade imensa de raízes? Sem mistério, gente. Tenho raiz de 3 vezes raiz de 50 é raiz de 150. Raiz de 150 vezes raiz de m ao quadrado mais 5. Vamos lá, vai ficar 20m mais 20m. Que 20m? É 20 mais 10m, né? 20 mais 10m igual a raiz quadrada de 150m ao quadrado mais 150 vezes 5, né? 750. Certo? Tá aí. Essa aqui tem conta. Tá. Então chegamos aqui. Como fazer para tirar essa raiz quadrada da nossa frente? Bom, só tem uma maneira. Essa maneira é elevar os dois lados ao quadrado. Então, elevando os dois lados ao quadrado, porque eu não tenho uma igualdade de raízes, né? Então, isso vai ficar como 20 mais 10m ao quadrado igual a 150m ao quadrado mais 750. Tá. Nossa, vou ter que puxar tudo para baixo.
depois eu vou ter que organizar isso aqui bem. Questão 6. Tá. Tá, desceu. Tá, então vamos lá. De novo, eu tenho um produto notável aqui, né? Eu tenho 20 mais 10m, né? Lembrando, eu tenho A mais B ao quadrado, né? Então, se eu tenho A mais B ao quadrado, eu tenho A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado, né? Então, se o meu A é 20, então vai ficar 20 ao quadrado mais 2 vezes 20 vezes 10m mais 10m ao quadrado. E isso aqui é igual a 150m mais 750. Beleza, então fica 400 mais 400m mais 100m ao quadrado igual a 150m ao quadrado mais 750. Então, como é que fica essas continhas? Então, vamos botar tudo para o lado... Tá tudo para o lado esquerdo, né? Não, vou botar para o lado de... Então, vai ficar 100 menos 150 menos 50m ao quadrado, né? Eu vou botar tudo para o lado direito, daí vai ficar tudo positivo. Vai ficar não é bom que o m ao quadrado seja negativo. Então vai ficar 150 menos 100, 50. 400. Não tem nenhum parzinho para ele. Passa para o outro lado como menos 400. 750 menos o 400, isso aqui dá 350. Né? Então, essa aqui é a minha equação, né? Bom, esse zero que está aqui, ele pode estar do lado direito, pode estar do meu lado esquerdo, como pode estar do meu lado direito, né? Tanto faz. Então, agora nós temos uma Bhaskara gigante. Então, vai ficar 400 mais e menos. O que vai ficar lá dentro? Né? 400 ao quadrado. Eu vou fazer a conta, né? 400 ao quadrado, menos 4 vezes 50, vezes 350. E isso deu... Tchararam, deu um número negativo? Deu um número negativo? Como assim, professor? Deu 9.000. Ou seja, 400 ao quadrado é muito maior. 400 ao quadrado é muito maior que 4 vezes 5 vezes 4 vezes 50 vezes 350, né? Isso aqui tudo dividido por... Vou botar aqui... 100, né? Então, 400 mais ou menos... Quanto é que é 9.000 dividido... raiz quadrada de 9.000? Isso deve ser 300, né? Mas eu penso que 9.000... 90.000, né? 90.000 é a mesma coisa que 9 vezes 10 na quarta, e eu tomo essa raiz, ó, isso eu não estou pegando a calculadora,
Então, isso vai ficar raiz de 9 vezes raiz de 10 na quarta. Raiz de 9 é 3, raiz de 10 na quarta é 10 na 2. Então, isso é 300. Importante, porque daqui a um pouco a gente está resolvendo 4 vezes 2 na calculadora, né? É bom a gente fazer, exercitar, né? Tá, sobre 100. E isto vai ser igual a quanto? 400 mais 300. Isso dá 700 por 100. Olha só quanto dá. 7. 400 menos 300 dá 100. Sobre 100, dá 1. Uau! Olha só. Demos toda essa volta para chegar na letra C. Né? Então. Certo? Então, é um exercício que a gente sai de um problema de plano. Esse problema de plano retoma esse conceito básico do produto escalar, que é o cálculo de ângulo. E aí o problema se torna um problema de resolução de equação, né? Você tem uma equação horrorosa ali, e que você tem que resolver ela. Tá. Mas é bom fazer esse tipo de probleminha, porque a gente resolve uma série de dúvidas. Porque depois eu escuto os professores dizendo, eles têm problema com equação que tem raiz. Eles têm problema com... Né? Então, é aqui que a gente tem que falar disso, né? Porque depois, quando vocês estiverem lá na hidráulica e vocês tiverem umas equações de dimensionamento, né, cheia de raiz para cá e raiz para lá, né? Bom, acho que dá para fazer o exercício o 5 e a gente faz daí um intervalo. Acho que o 5 é pequenininho, né? O 5 é bem pequenininho, ao contrário do 4 e do 3, né? E do 2. A gente pegou uma sequência com questões com bastante coisa para fazer. Né? Todos tinham alguma coisa. Tá. O 5, né, ele é o seguinte, é uma questão onde ele diz o seguinte: determine a equação do plano paralelo ao plano de equação em que contém o ponto. Tá. O que a gente viu de plano, né? Isso aqui é bem simples, isso aqui é simplíssimo. O que a gente viu do plano? Se eu tenho dois planos, eu tenho o que caracteriza um plano é o vetor normal. Se eu tenho um plano que é paralelo, por exemplo, o piso e o teto, o vetor que faz ângulo de 90 graus com o piso faz ângulo de 90 graus com o teto, né? Então, ele é o mesmo vetor normal. Então, se eles são paralelos, eles têm mesmo normal. Então, planos paralelos, né, possuem o mesmo normal. Então, qual é o vetor normal? 2i menos 7j mais 5k. Ok. Então, o meu plano paralelo é qual? 2x menos 7y mais 5z mais o d que a gente não conhece. Só que, nesse meu plano aqui, eu conheço desse plano o ponto C. Então, eu conheço o ponto C. Se eu conheço o ponto C, eu posso determinar quem é o D. Então, eu tenho o x, eu tenho o y e eu tenho o z. Então, 2 vezes x, 0, menos 7 vezes 1, né? E o z é mais 10, mais d igual a 0. Portanto, o d vai ficar quanto? Vai ficar menos
3, né? Porque vai ficar mais 3 aqui, passo para o lado menos 3. Então, a equação do plano em questão é qual? É 2x menos 7y mais 5z mais d. O d é menos 3 igual a 0. Não tem nenhuma equação igual, porque o x foi para o outro lado. O 3 foi para o outro lado. Então, eu tenho, vamos olhar. Aqui aqui eu esqueci. Botei, aqui é y, né? Mas não é essa equação aqui. Não pode ser essa aqui, porque o x é o mesmo. Também não pode ser essa aqui. Então, sobrou apenas esta aqui. Certo? Bom, eu vou organizar esse documento aqui, né? Que ele está tudo maçarocado. Mas é essa a ideia da aula de hoje, tá? Essa é a ideia da aula de hoje. Que a gente possa, então, fazer o gabarito da atividade pós-aula da semana passada, né? Vou resolver todo o questionário pós-aula da semana passada, depois disponibilizar ele para vocês, porque depois, né, isso vocês já devem ter observado aqui no Moodle, né? Deixa eu abrir. Porque depois, né, se vocês estão acompanhando o que está acontecendo no Moodle, depois da 16ª aula, aqui no GB, onde diz aqui grau B, né, já está aberto, ainda não está aberto, né, eu vou abrir daqui a pouco, o questionário para vocês. Até já vou abrir para não esquecer isso, né? Ele vai abrir às 10 horas. Tá? Moodle, você não mudou. Ô, professor. Vale? Abre uma semana, 3 horas para responder. Não, é tempo, uma semana. É tempo determinado. Tá. Tá. Vamos ver aqui. Tá. Ele vai abrir 21 hoje, às 10 horas, e vai fechar dia 28. Você pode ficar com ele aberto o tempo todo, certo? Não tem problema. Aqui eu coloquei só um detalhezinho que, assim, ó, 99% dos alunos não tem esse problema, mas sempre tem aquele 1%, né? E é para aquele 1% que eu caneteio. Porque, né, gente, você faz um questionário em meia hora? Não, né, gente? Por respeito a quem demora 3 dias para fazer o questionário, né? Então, isso é respeito a quem faz 3 dias, 4 dias, certo? Então é essa a ideia, certo? Não vai pegar a maioria, não vai pegar vocês, a grande maioria, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês agora. E aí, então, nos vemos daqui a 20 minutinhos. Pode ser 20 para as 9, né? Acho que dá tempo suficiente para nós concluirmos as outras 5 questões. Certo? Então, 20 para as 9 a gente vai retornar e para fazer a segunda parte da live. Certo? Horas ele estava com 12 e às 11 horas com menos 3. Tá. Em que horário do dia, entre 5 e 11, a temperatura foi de 4 graus? Tá. Então, o que acontece? A temperatura de 4 graus está por aqui. Então, eu tenho que vir aqui e encontrar esse ponto. Tá, que ponto é esse? Então, para fazer isso, a gente precisa modelar essa reta, né? Então, de maneira que o y, que é a temperatura,
vai ser dado por uma equação de reta. Podemos usar as letras mais condizentes. Por exemplo, a temperatura é igual a T mais B. Né? Então, T grande igual a T pequeno mais B. Tá, a questão é, quem é o A e quem é o B? Né? Para nós fazermos, respondermos a pergunta, a gente precisa saber quem é o A e quem é o B. Bom, o A a gente tinha visto que era a variação de Y sobre X, ou seja, é a variação do T grande sobre o T pequeno. Né? T grande sobre T pequeno. Ou seja, se eu tenho 12 menos 3, isso dividido por quanto? Bom, quando o T grande é 12, o T pequeno é 5. Quando o T grande é menos 3, o T pequeno é 11. Então, o meu A é 15 que divide 16, né? Isto? Então, tá. Então, 15 por 16. Então, nós temos o seguinte. Então, o meu A foi descoberto. Agora, como eu vou determinar o B? Né? Como eu vou determinar o B? Vou fazer aqui só para tentar deixar mais T igual a T pequeno. Então, como eu vou fazer para determinar o B? O B, né, a gente vai determinar ele considerando já que existe o A. Então, por exemplo, o B... Vou pegar de verde. O B é quem? É o T grande menos AT pequeno, né? Ou seja, o AT passou para o outro lado. Mas eu vou escolher um T. Por exemplo, se eu escolher esse ponto aqui, eu poderia ter escolhido o ponto de baixo, mas eu escolhi o ponto de cima, porque eu quis. Né? Mas se eu escolhesse o ponto de baixo, chegaria no mesmo lugar. Então, o ponto de cima era... O T grande era 12 menos 15. Opa, aqui 16, né? Aqui é 6, né, professor? Nossa, que a coisa tá... Agora que eu me dei conta. É menos 15 sobre 6, né? Aqui é 15 positivo menos 6. Então, vai ficar menos 15 vezes o T pequeno. O T pequeno, nesse caso aqui, é 5, né? Então, tá. O que vai acontecer agora? Né? O que vai acontecer agora? Vamos fazer a continha. 12 mais 75 sextos, né? Isso. Né? 15 vezes 5, né? É 75. Ok. Então, tá. Como é que eu vou fazer essa soma de fração? Bom, vou botar tudo sobre o mesmo denominador. Isso aqui é 72, né? Mais 75. 72 mais 75 é 147. Então, o B, 147 dividido por 6. Então, tá. Então, a equação de reta, né? A equação da reta que modela... Então, a equação que modela a reta... Então, equação da reta é T grande igual a menos 15 sextos de T pequeno mais 147 sextos. Ok? Então tá. Então, só uma coisa aqui. Então, vezes... Então, o
que nós temos, né? A pergunta do problema é, em qual instante, né? A pergunta é, qual horário? Ele está perguntando o T. Então, você está perguntando o horário, ele está perguntando o T. Em qual horário o T grande é 4 graus? Essa é a pergunta do problema. Então, se essa é a pergunta do problema, nós temos que substituir as coisas no seu devido lugar. Então, vai ficar 4 igual a menos 15 sextos vezes o T pequeno, mais 147. Tá. Uma dica aqui, né? Nós podemos verificar que eles estão, que as duas frações estão com o mesmo denominador, 6, né? Isso é importante, que vai nos ajudar a fazer essa conta. Então, vai ficar 6, 147. Então, esse 6 aqui, ele passa para o outro lado multiplicando. E aí, 6 vezes 4 é 24. Menos 15t, mais 147. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 15t, né? Eu passo 15 para o outro lado, 15t, 147 menos 24. Quanto é que é 147 menos 24? 123. Então, eu posso dizer que o t é igual, ou melhor, 15t, vou fazer aqui, 15t igual a 123, né? Deixa eu puxar aqui. Tá. Então, por fim, o meu t é 123 que divide 15. Quanto é que é 123 que divide por 15? Isso é aproximadamente não, é igual a 8,2, tá? Então, é 8,2, então não pode ser este, não pode ser este, não pode ser este. Ficamos empatados. 8,2. Esse vírgula 2 é, isso aqui é 8,2 hora, né? Nós estamos trabalhando com a unidade de hora. Então, o que acontece? Eu estou pensando em 0,2 horas. 0,2 horas, nós temos que calcular esse minuto, como é que vai ficar? Bom, eu sei que 1 hora corresponde a 60 minutos, então vai ficar 0,2 vezes 60 min, né? Então, quanto é que é essa continha? 60 vezes 0,2. Isso dá 12 minutos, né? Então, é 8 horas e 12 minutos. Exatamente. Não precisaria, eu vou ser bem sincero, realmente não precisaria fazer a continha, né? Porque é 8,2. Se eu tenho 8 horas e 35 minutos, 8 horas e 35 minutos é mais do que metade, né? Então, e 0,2 é menos do que a metade. Então, não precisaria ter feito essa segunda parte, mas, enfim. Né? Fizemos ela e chegamos ali. Tá? Beleza. Então, resolvido esse problema. É um problema onde nós temos que modelar a reta. Certo? E na hora que modelamos a reta, nós verificamos o seguinte, que, por exemplo, o A, né? O A, ele diz muito sobre a geometria da reta, sobre o fenômeno. O A é negativo. Se ele é negativo, ele está indicando o quê? Que ela é decrescente, né? Ela é decrescente. E é o que nós vemos na figura. Né? É o que o fenômeno também está sendo descrito. Tá. Bom, esse aqui eu acho que é um problema um pouquinho maior. Bom, não é tanto não. Tá. A questão 7. A reta RS, representada no plano cartesiano abaixo, tem equações x menos y mais 1, 2x menos y igual a 0, respectivamente. Determine o ponto P em comum.
Então, ele está pedindo para nós determinarmos o ponto P em comum. Como é que eu determino o ponto P em comum? Eu tenho duas retas, né? Eu tenho a reta x menos y igual a menos 1, eu vou colocar, né? Que essa corresponde à reta R. A reta S é 2x menos y, né? Igual a 1, né? E eu quero saber a intersecção dela. Se eu quero saber a intersecção, o ponto comum, eu tenho nitidamente o quê? Um lindo sistema linear. Se eu tenho um sistema linear 2×2, e é um sistema linear bem facinho da gente lidar com ele, né? A gente pode fazer o escalonamento direto aqui, não precisa botar matriz e parará, parará. Se eu multiplicar, por exemplo, se eu vier aqui e multiplicar toda essa equação aqui, olha só, multiplico ela por menos 1, vai ficar quanto? Menos x mais y igual a 1. Aí eu ponho ali embaixo, quando tiver outra equação. 2x menos y igual a 1. Isso aqui é um escalonamento, tal qual a gente viu antes. Só que, vamos dizer assim, mais rápido, né? Então, menos x mais 2 dá x. Mais y menos y, 0. 1 mais 1, 2. Então, eu já sei que o x é 2. Se o x é 2, quanto vale o y? Bom, eu posso substituir na primeira equação. X menos 2 igual a menos 1. X é igual a menos 1 mais 2. X é... Opa, olha o professor fazendo borrada, né? Pega a primeira equação. O x é 2, então vai ficar 2 menos y igual a menos 1. Né? Essa minha mesa aqui, ó. Então, menos 1. Então, vai ficar 2 mais 1 igual a y. Y igual a 3. Então, o ponto em comum, né, meu ponto P, é 2 para x e 3 para y. Né? Aquela interpretação geométrica que a gente falou do sistema linear, né? É simplesmente resolver o sistema linear 2×2. Não tem grandes mistérios aqui nessa questão, né? A questão de reta não tem grandes problemas. Tá? A questão de reta bidimensional é obter a equação da reta e depois ver o que pede. Nesse caso aqui, ele já tinha dado a equação da reta e ele estava pedindo intersecção. Tá. Então tá ali, né? Bem facinho de ver. Vamos para a questão 8. A reta T é simultaneamente ortogonal às retas R e S e contém o ponto P. A equação da reta T é... Tá. Agora eu tenho retas tridimensionais. Né? Então vamos recordar as retas tridimensionais. A representação da reta tridimensional é sempre paramétrica. Nós não temos uma forma reduzida da reta tridimensional. Ela é sempre uma forma paramétrica. Como nós estamos vendo aqui. A reta, assim como o plano, ela é orientada por um vetor. No caso da reta, nós vimos que o vetor que orienta é o vetor diretor. Né? Então, para a reta, a gente tem o que a gente chama de vetor diretor. O vetor diretor, ele é paralelo à reta. Certo? E aonde ele está? Por exemplo, se eu pegar o diretor da reta R. O diretor da reta R são as componentes do T. Né? Então, por exemplo, menos I mais 2J menos 4K. Então, menos I mais 2J menos 4K. Se eu pego a componente do... Eu pego o vetor diretor da reta S.
é o I, é o J, e é 2K? Não, né? Não tem componente K. Por que não tem componente K? Porque não tem T, né? Porque quem são os componentes do vetor diretor são os coeficientes que acompanham o parâmetro T. Tá. Bom, mas a pergunta do problema é a reta T. O que é a reta T? A reta T, ela é simultaneamente ortogonal. E aí nós temos uma palavrinha mágica aqui, né? Essa palavrinha aqui, ela diz muito. Então, ela está dizendo que a reta T, ela é simultaneamente ortogonal. Se a reta T é simultaneamente ortogonal, né? Vamos botar aqui como a reta T é simultaneamente ortogonal, as retas R e S, o que eu posso afirmar? Então, né? Então, o vetor diretor da reta T é quem? Corresponde ao produto vetorial desses dois vetores. Né? Lembrando lá da aula de produto vetorial, o resultante de um produto vetorial é simultaneamente ortogonal, né, aos vetores que dão origem. Né? Então, se dessa maneira, se eu quero algo que seja simultaneamente ortogonal, eu vou ter que pegar o produto vetorial. Então, como vai ser o produto vetorial? Né? Então, temos um I, temos um J, temos um K. Então, menos 1, 2 e menos 4. 1, 1 e 0. Então, como é que fica? Vai ficar 2, 1, menos 4, 0 para I. Menos 1, 1, menos 4 e 0 para J. Mais menos 1, 1, 2 e 1 para K. Então, o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar 8i, né? 8i, professor, não, 4i positivo, né? 1 vezes menos 4, né? Menos. Aqui vai ter vários menos, né? Vai ficar 0 mais 4j, né? Então, aqui é 0 mais 4j. Então, vai ficar menos 4j, no final das contas. E mais, aqui vai ficar menos 1, menos 2, vai ficar menos 3. Menos 3k. Ok. Então, esta aqui é o meu vetor diretor. O que mais que eu sei sobre a reta T? A reta T passa pelo ponto, ou seja, o ponto P, que é o ponto P, menos 1, 0 e 1. 0 e 1, pertence à minha reta T. Então, a equação dessa reta T vai ser quem? Vai ser x menos 1 mais 4t. Vai ser y igual a 0 menos 4t. E z igual a 1 menos 3t. Certo? Bom, deixa eu dar uma olhada no que diz as alternativas. Eu não botei as alternativas aqui, só para fazer um comentário.
Foi na aula 15, né? Deixa eu ver, a resposta que a gente achou foi 4 menos 4 menos 3, tá? Então, 4 menos 4 menos 3. A resposta certa é essa aqui, né? A que está marcando para mim letra A. O que poderia acontecer? Né? Ela está certinho. O que eu quero chamar a atenção de vocês? O que poderia acontecer? Poderia acontecer o seguinte. Na hora que você resolve o problema, eu botei ds vezes dr. Mas vamos supor que na hora que você está resolvendo o problema, você encontrou, sei lá, fez ds vezes dr. Supondo que você fez isso. É uma possibilidade. Você não vai pensar exatamente igual ao que o senhor pensa, né? Então, qual vai ser a resposta, né? Qual vai ser a resposta que você vai obter? Para o produto vetorial. Nesse caso aqui, o produto vetorial vai ser o mesmo, né? O produto vetorial vai ser o mesmo. Então, nesse caso aqui, o produto vetorial vai ser o mesmo. Qual vai ser? Só que ele vai ter o sinal trocado, então vai ficar com menos 4. Menos 4i. Menos 4i. Mais 4j. Mais 3k, né? Então, ele vai ser com o sinal trocado. Menos 4, mais 4, mais 3. Certo? Então, é esse ponto que a gente tem que observar. E no final, aqui ia ficar menos 4, mais 3. Então, a gente sempre tem que observar, sempre tem que ter claro, né? Sempre tem que ter muito nítido isso. Essa propriedade do produto vetorial, que ela é, né? Ela sempre aparece por aí, né? Você pode fazer isso, ou vai ficar menos, ficar com o sinal trocado. E aí, na hora de encontrar a resposta, você diz, professor, não achei a resposta. Não, mas a resposta está lá. Só você não interpretou de forma correta. Tá? Ou seja, a interpretação, sim, faz parte também. Também é uma habilidade exigida de vocês na avaliação, né? Ou seja, é o mínimo, né? Isso aí, vomitando conta. Bom, e por fim, nós temos duas questões. Essas questões aqui, elas remontam bastante à semana passada, né? Porque na semana passada nós falamos de intersecção de planos. E aqui, de novo, então, a gente vai fazer problemas de intersecção de planos, né? Para treinar essa álgebra que envolve a intersecção de planos. Bom, então aqui eu tenho dois planos, nitidamente, né? A gente verifica que os planos, eles se intersectam, né? Então, eles estão se interseccionando ali. A pergunta é, a equação da reta, ou seja, aqui tem uma reta que é formada, né? Aqui tem uma reta, essa reta aqui, né? Qual a equação dessa reta? Qual a equação dessa reta, né? Bom, para saber a equação dessa reta, nós temos que montar um sistema. Qual sistema? Um sistema onde eu tenho as equações. Vou botar primeiro a equação 2y mais 3z igual a 1. De novo, qual a ordem? Aqui eu estou colocando de uma ordem. Você pode ter colocado de outra ordem. O resultado vai ser... Não, o resultado vai ser sempre o mesmo. Tá. Coloquei aqui. Bom, eu tenho que resolver esse sistema. Mas esse aqui não é um sistema, né, quadrado, é um sistema retangular. Sistema retangular são mais... eles geralmente não têm uma resposta exata, né? Eles podem ter problemas.
Então, esse problema aqui, então vai ficar 1, menos 2, 3, dá uma escalonada uma vez, né? 1, 1, 1 e 1, né? Tá. Na hora de eu escalonar, o que eu vou fazer? Eu vou colocar L1 mais L2 e essa resposta vai para L2, né? Tá. Então, essa resposta vai para L2. Por quem eu vou multiplicar o L1? Vou multiplicar o L1 por 1 com sinal trocado, ou seja, menos 1. Por que eu vou multiplicar o L2? Vou multiplicar por 1. Então, essa aqui é a regra. Então, a regra que a gente criou foi aquela. A primeira regra de escalonamento. 1, menos 2, 3 e 1. Então, vai ficar menos 1 mais 1, 0. Menos 2 vai ficar 2. 2 mais 1, 3. Menos 3 mais 1, menos 2. Menos 1 mais 1, 0. Então, feita a primeira escalonada, o x tem que desaparecer. Feito isso, eu vou pegar a segunda equação. Da segunda equação, ou seja, da segunda linha, eu tenho que 3y menos 2z igual a 0. O que nós vamos fazer? Ou seja, eu vou fazer z igual a t. Isso aqui sempre, né? Eu vou dizer que o z é o t. Desta maneira, eu vou isolar o y. Então, como é que eu vou isolar o y? 3y igual a 2z. Portanto, y é igual a 2z dividido por 3. Ah, professor, mas você não disse que o z é t? Exatamente, eu disse que o z é t, então tem que botar um t, né? Certo? Tá, agora eu vou para onde? Eu vou para a primeira linha. Na primeira linha, eu tenho quem? Bom, na primeira linha eu tenho x menos 2y, né? X menos 2y mais 3z igual a 1. Então, nós sabemos já de antemão que x menos 2 vezes o y. O y é 2t sobre 3. Mais 3t. Então, agora eu vou isolar o x. Tá, como é que eu vou fazer isso? X menos 4 terços de t mais 3t igual a 1. X igual. Vamos fazer o seguinte, vou botar mais, vou botar aqui a soma. Menos 4 terços de t mais 9t, né? Então, eu estou somando essas frações. E isso deu quanto? Então, vai ficar x, 4 mais 9 dá 5t sobre 3 igual a 1. Portanto, o x é igual a 1 menos 5 terços de t. Então, qual é a equação da reta que descreve a intersecção, né? Vamos botar aqui. A equação dessa reta é x igual a 1 menos 5 terços de t, né? Nós descobrimos ali, x menos 5 terços de t. O y é igual a 2 terços de t. E o z é igual a t. Certo? Então, essa equação aqui, ela descreve essa reta aqui, né? A reta de intersecção
né, dos planos. Tá? Deixa eu fazer ela bonita aqui. Professor, Pergunte. ali no final tu botou x mais aquela equação do t, sendo que na verdade era menos. Tá, já arrumo. Já arrumo. Vamos ver ali. Como assim? Para aí. Ali, ó, tava x menos, e daí depois tu botou x mais ali embaixo. Na terceira linha ali. 1, 2, 3. Aqui? Tá falando desse mais aqui? É. Tá, o que que aconteceu aqui, ó? Olha só, eu tô com essa soma, tá? Eu tô olhando separadamente para essa soma. Tá? Então, eu coloquei aquele mais só para me orientar, tá? Eu estou olhando para essa soma. Então, essa soma aqui, ela é independente do sinal. Então, eu estou pegando menos 4 terços, como se eu estivesse fazendo mais, Mais menos menos, 4... no caso. Isso, entendeu? É como se eu estivesse fazendo tá. isso aqui, entendeu? Tranquilo. Então, aí ficou 3 menos 4 terços mais 9, né? Então, isso aqui vai ficar 5t sobre 3, certo? Tá? Então, foi isso que eu estava fazendo aqui, certo? Tá, entendi. Tá. Valeu. Tranquilo. Tá, então foi isso. Deixa eu só ver uma coisa. Lá nas... vamos ver lá no... Essa aqui eu não botei o gabarito. Sempre bom de olhar o gabarito, né? Vamos ver aqui. Eu vou direto no gabarito. Ó, né? Exatamente, né? O gabarito está ali. 1 menos 5 terços de t, y igual a 2 terços de t, z igual a t. Tá. Ok. Tá. Então, feito este, vamos fazer o outro. Então, vocês viram, é um problema de algebrismo, né? Basicamente. Então, nesse problema aqui, mesma coisa. Esses planos não são paralelos, então eu já sei que eles vão fazer uma intersecção. Então, a intersecção desses planos é uma reta de equação. Bom, vamos atrás dessa equação. Então, para achar essa equação, eu vou ter que resolver esse sistema, né? (3z) igual a menos 2. Ok. Então, vai ficar 1, 7, 2, 4, 3, 3, 7 e 2. Ok? Tá. Então, se eu venho aqui e faço L1 com L2 e jogo isso em L2, tá? Por que eu vou multiplicar o L1? Né? Eu vou multiplicar o L1 por 4 com sinal negativo. Por que eu vou multiplicar o L2? Vou multiplicar o L2 por 1. Então, essa aqui é a regra de escalonamento. Então, o que vai acontecer? Bom, a primeira é sempre a mesma. Então, menos 4 mais 4, 0. Menos 4 vezes 7 dá menos 28, né? Menos 28 mais 3 dá menos 25. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Menos 8 mais 3 dá menos 5. 7 vezes dá 28. Menos 28 aqui vai dar 26. Ok.
Professor, aqui você está errando, deixando o sinalzinho de menos. E aí vai dar 30 aqui, né? Menos 30. Isso, agora sim. E até as continhas vão ficar mais legal agora, né? Então vai ficar menos 25y menos 5z igual a menos 30. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Então, fazendo, né? Z igual a t e isolando y, eu vou ficar com menos 25y menos 5t igual a menos 30. Então, dessa maneira, eu vou ficar com menos 25y igual a menos 30 mais 5t. Então, quanto vai ser o y? Vai ser menos 30, que divide menos 25, mais 5, que divide menos 25. 30 que divide 25, a gente pode simplificar isso, vai ficar 6/5, né? Então, y é igual a 6/5 de t. 5 por 25 vai ficar menos 1/5 de... Opa, que t, professor? Isso aqui... Gente, é recém segunda-feira, o professor já fica botando coisa que não existe, né? Eita, pior que vai ter aula comigo na quinta ainda. Sei lá, até lá já vai acumular um monte. Menos 1/5. Tá. Então, achamos o y. Achado o y, vamos ter que achar o z. Ou melhor, achar o x. O z a gente já sabe, né? Tá aqui. O y a gente já sabe. Vamos ter que achar o x. Tá. O x. Vamos escrever ele aqui embaixo. A equação original é x mais 7y, né? X mais 7y. Aqui nós vamos ter que dar uma ajeitada nisso aqui, porque isso aqui é z, né? Tem que arrumar depois ali. Tem professor... O senhor come mosca, hein? Meu senhor. 2z igual a 7. Agora que eu vi isso aqui. Tá, 2z igual a 7. Mais 2z igual a 7. Tá, então, x mais 7 vezes o y. O y, a gente já conhece ele. Eu vou fazer uma coisa aqui que é vai ser mais produtivo. X é igual, vou botar o 7, o menos 7y, o menos 2z para o outro lado. Né? Passei todo mundo para o lado, deixei o x isolado. Então, como é que vai ficar? 7 menos 7 vezes o y. O y vai ser 6/5 menos 1/5 de t. Menos 2 vezes z. Quanto vale o z? O z vale t. Tá. Então, agora, o x vai ser quanto? 7 menos 42/5, né? Mais 7/5 de t, né? Menos 2. T. Então, agora é só juntar o que nós podemos juntar. 5. Então, vai ficar 35 menos 42, mais, bota no 5 de novo, 7t menos 10t. E, por fim, eu vou ficar com menos 7/5 menos 3/5 de t. E aí, então, nós achamos o x. Né? Então, a equação da reta de intersecção, né? Ou seja, a equação
da reta é menos 7/5, menos 3/5, y 6/5 menos 1/5 e z igual a t. Certo? Sem grandes mistérios. Vamos só ver se... Vamos ver ali a resposta que eu não botei. Exatamente, né? T/5. Né? Aqui eu vou ter que arrumar isso aqui, né? Que eu botei mais 2x, né? Vou ter que arrumar. Só que isso aqui é uma figura. Bom, depois eu arrumo isso. Tá. Bom, então, era isso que eu tinha para corrigir com vocês, né? Eu corrigi com vocês as questões do questionário pós-aula da semana passada, porque ali a ideia foi trazer todas as questões, vamos dizer assim, as questões que abrangessem todo o conteúdo, né? Eu acho que talvez ficou uma ou outra coisinha de fora, por exemplo, o ângulo de retas e intersecção, mas isso aí a gente falou bastante. Enfim, né, essas coisas tudo a gente falou e tá lá, né, nas videoaulas. E qualquer coisa vocês também podem me perguntar durante a semana, né, na semana que vocês têm para fazer. Lembrando que é banco de questões, ou seja, por mais que eu quisesse fazer agora um questionáriozinho onde só vocês depois mudassem o número e encontrassem a resposta, e vocês pudessem depois mandar por WhatsApp o gabarito, não vai rolar. Por quê? Primeiro que não faz parte da minha cara. Vocês já devem saber que, né, as coisas horríveis que eu obrigo os meus alunos a fazerem. Então, é banco de questão, vocês não vão ter as mesmas questões, então tomem cuidado com as respostas via WhatsApp. Tomem muito cuidado. Tá? Desconfiem. Sempre desconfiem. Não aceitem do colega. Ah, mas o colega... Faz e verifica. Né? Faz e verifica. Tá? Faz e verifica. Ano passado, eu fiz o teste da turma com banco e da turma sem banco. Né? Uma turma onde eu fiz as 10 questões iguais para todo mundo, só embaralhava elas, com 3 horas de duração. E banco de questão. A turma com banco de questão teve gente que tirou 10. Tá? E a turma que fez as 10 questões iguais, todos tiraram todos não, a maioria tirou 8. E desses que tiraram 8, erraram as mesmas 2 questões. E não só erraram as mesmas 2 questões, marcaram a mesma alternativa. Né? Olha só. Compra e nem vê o que compra. Então, interessante que se um só tivesse parado e pensado, mas para aí, tinha tirado 10. Então, não comprem. Não comprem. Se quiser olhar, eu acho que faz parte do processo olhar o que o coleguinha está fazendo. Mas com o pé atrás, né, gente? Com o pé atrás. Tá? Então era isso, eu vou salvar tudo isso. Tá gravando isso aqui agora. Eu botei até um aviso aqui, uma etiqueta aqui para avisar iniciar a gravação. E assim, começa agora o questionário. Semana que vem a última etapa da disciplina, o último capítulo da disciplina. E esse último capítulo vão ser 2 questionários, ou 3, eu não sei ainda. Vão ter mais questionários. Então, vai fechar a disciplina? Não. Se você quiser
Você pode fechar a disciplina, mas pode faltar nota e você tem que fazer o grau C. Então, vai ter mais questionários e também semana que vem a gente vai começar a fazer recuperação de tudo, né? Daqui a pouco eu já vou fazer a semana da recuperação do questionário, depois a semana da reposição de questionário, tá? E nós estamos na 16ª, então a gente vai ter mais 3 lives de aula ainda, tá? Eu vou dar aula até a 19ª, porque daí a 20ª semana é grau C, né? Então, nosso esquema vai ser esse, né? Depois ainda vão existir questionários, certo? Vão existir questionários. Quando a gente tinha aula presencial, eu fazia essa prova antes, né? Porque tinha um negócio chamado prova institucional. A gente nem me pergunta o que é, que o professor também não gosta de lembrar disso. E aí, então, eu terminava um tempo antes, dava o conteúdo de cônicas e depois fazia a prova institucional. Tá? Então, mas é isso, certo? Bom, por hoje era isso, né, gente? Terminamos um pouquinho mais cedo. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estarei por aqui, né? Se tiver alguma dúvida de questão de outros questionários, né, fico à disposição, certo? Bom, então eu vou desligar a câmera, parar a gravação e desligar o microfone. Qualquer coisa, me chame no chat, que aí eu respondo, retorno, certo? Ou lá no... Até às 10 horas pode ser no chat, depois é só lá no Moodle, certo? Então é isso, pessoal. Um bom trabalho para vocês, tá? E qualquer coisa, entre em contato. E como alguns já me perguntaram, é 3 horas? Não, ele é indeterminado, é tempo indeterminado, certo? Então, era isso.